Sani cari Veneti, o que escreveram os emigrados, principalmente os nossos emigrados vênetos, sobre a viagem ao Brasil e, claro, as condições, né, o que eles passaram ali. São alguns breves relatos, não são tantos assim. Contudo, claro que a gente sempre tem riqueza de detalhes também nesses relatos, mesmo que sejam, às vezes, até poucos relatos, né? Não que existam poucos relatos, mas eu vou apresentar para vocês alguns dos relatos. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Linguamare. Já deixo aqui para vocês nossa publicação em língua vêneta, o Evangelho de São Marcos, então, traduzido em língua vêneta, mas também em português. É um livro bilíngue. Nós temos também para vender a bandeira do Vêneto, a bandeira da Sereníssima República de Veneza. Quando eu estava lá, eu me lembro que eu fui visitar também algumas associações, né, que trabalham, enfim, em contato com o pessoal daqui. E eu me lembro que eles falaram que eles trabalhavam, sim, um pouco com a recuperação da história dos nossos imigrantes, mas também com o problema atual da imigração dos jovens, né? Então eles me falaram, eu não vou falar qual associação que era, para não fazer propaganda também, né? E eles me disseram que existe esse problema, né, da imigração dos jovens. Um dos piores problemas é que eles trabalham em todos os outros países, ninguém se preocupa com previdência nem nada, né? Provavelmente também não acumulem muito dinheiro para a velhice, também não contribuem para a previdência em país nenhum, e no final, né, todo mundo algum dia vão ficar velhos, né? E esses velhos vão voltar para onde? Vão voltar para a Itália? Então tem esse problema aqui também que acontece, que muito pouco é falado, e eles me disseram isso lá, né, esse pessoal que trabalha com essa frente aqui. Bom, até o momento, né, a gente sabe que não registram números tão grandes como aqueles lá, porque era um período assim praticamente de desastre, né, uma Itália totalmente destruída, mas quem sabe, né, esses números ao decorrer do tempo vão alcançar ali uma cifra bem grande. Bom, a este respeito, né, eu também gostaria de destacar os interessantes trabalhos realizados pelo Memória e Migrações do Museu do Mar de Gênova e pelo Museu Online da Imigração Italiana da Fundação Paolo Cresci, que retratam as histórias da imigração aí dos 800 e 900. Então tem bastante coisa interessante ali nesse museu, a partir do mundo camponês, que é claro, é o mundo que realmente se esvaziou lá, né? O mundo camponês do século XVIII reconstrói-se o percurso de milhões de pessoas que, passando por Gênova, se mudaram para o Novo Mundo, né? Da Boca de Buenos Aires, as cidades e matas brasileiras, até mesmo as aldeias remotas da Amazônia, terminando na emblemática Ilha de Ellis. Para quem não sabe, a Ilha de Ellis fica lá nos Estados Unidos, é uma ilha na foz do rio Hudson, que foi ao longo do século XVIII e no começo do século XX a principal entrada aí de muitos imigrantes nos Estados Unidos da América. O roteiro divide-se entre fotos da época, ali no museu, né? Fotos da época e um precioso acervo de cartas e depoimentos de imigrantes que, a partir da segunda metade do século XVIII, passaram pelo porto de Gênova, lá na cidade, né? Então, aquilo que eu falei no outro vídeo, se você acha que os seus imigrantes eram genoveses só porque vieram de Gênova, do porto de Gênova, não é bem assim, praticamente todo mundo passava pelo Porto de Gênova, tá? O segundo é um arquivo disponibilizado online pela Fundação Paolo Cresci. A coleção de documentos, revistas e objetos é o resultado do paciente e meticuloso trabalho de pesquisa de Paolo Cresci, que, a partir da reconstrução das próprias migrações familiares, ele também teve, né, migrações familiares, reconstruiu boa parte das experiências da imigração, né, dos habitantes de Garfagnana. Garfagnana fica, né, hoje pertence à Toscana. Antes da unificação da Itália, pertencia ao Ducado de Modena e Reggio, que era governado, inclusive, pela família Este, e a família Este, se vocês não sabem, é uma família vêneta, né? Então a família Este era vêneta e governou bastante coisa ali, foi importante, né? O acervo é composto por cartas, postais, fotografias, revistas, jornais, livros e diversos objetos pessoais, testemunhos de uma multiplicidade de pessoas que compõem a história da imigração.
Bom, as crônicas da grande imigração falam de vidas com, claro, sortes diferentes, né? Em alguns casos, as cartas destinadas aos entes queridos deixados na sua terra natal descrevem as alegrias que a vida no novo continente trouxe aos que partiram. Exemplo disso é a carta que Madaloso Michele, natural de Tismon, em Valbrenta, em Vicenza, escreveu ao pai e ao irmão que permaneceram na Itália. Estamos em 1876. Só um breve parênteses aqui. Quando eu estava lá no Vêneto, eu fui num almoço lá que o pessoal me convidou, eram pessoas mais velhas, e eles também falaram que muitos que escreviam cartas com relatos bons, né? Não acredito que seja esse o caso, né? Porque ele até faz um convite para o próprio pai vir. Mas muitas pessoas que escreviam relatos bons eram relatos mentirosos, porque a pessoa tinha vergonha de ter vendido tudo. Poxa, tinha que vender tudo para pagar até uma viagem de terceira classe, né? Então a pessoa vendeu casa, vendeu terra, vendeu tudo que tinha, e aí chegava aqui e era um horror, e a pessoa mentia nas cartas, dizendo que estava todo mundo bem, que tinha encontrado riqueza, isso, aquilo. Então isso aconteceu muito, não dá para acreditar 100% nas cartas. Não acredito que seja esse o caso, porque não iria convidar a pessoa. Vamos lá. Se o senhor estava pensando em vir aqui conosco, ele escreve para o pai dele, né? O Vicentino. Se o senhor estava pensando em vir aqui conosco, esperamos ansiosos para vê-lo feliz. Porque além do que eu disse acima, aqui o clima é mais saudável do que nas nossas cidades. Excelente água e ar. Não abandone a ideia de vir aqui conosco. Considere que é a voz de Deus, a qual diz que sua penitência no purgatório de Tismon acabou. Portanto, claro, aqui nós temos esse comentário, talvez seja verdadeiro, né? Vai saber. Existiram também experiências boas, apesar de no Brasil não ter tantas assim. Mas vamos lá. Por outro lado, há muitos testemunhos que contam histórias nada agradáveis. Então o próprio museu aqui relata isso, né? Que grande parte do material disponibilizado conta experiências de trabalho árduo, nem sempre remunerado. Alguns escrevem dizendo que foram enganados. As promessas de terras e cidades prontas para serem habitadas revelaram-se, em muitos casos, apenas engodos, mentira. O depoimento do Pietro Ferronato sobre sua chegada ao Brasil em 1885 é particularmente representativo dessas condições. Então, o Pietro Ferronato diz o seguinte: ninguém sabia o que era o Brasil. Viemos aqui para melhorar as nossas condições de vida. Nossa jornada durou 40 dias, aquilo que eu falei, 30 a 40 dias. Muitos fizeram planos fantásticos, mas a realidade acabou por ser completamente diferente. Por falta de meios, eu e minha família fizemos o trajeto a pé. Outras famílias fizeram o mesmo. As estradas ainda tinham que ser abertas e a única solução era abri-las com foices. No final do dia parávamos para acampar e a mãe preparava comida para nós. Depois de vários dias de luta com a floresta, chegamos à colônia Dona Isabel, que é o local onde estou eu neste exato momento. Bento Gonçalves chamava-se Dona Isabel, colônia Dona Isabel. Portanto, a pessoa veio para cá. Depois de vários dias de luta com a floresta, chegamos à colônia Dona Isabel, onde o tio Ney nos esperava. O encontro significou lágrimas e alegria. Continuamos com ele até Alfredo Chaves, que hoje é Veranópolis, aqui perto, onde nos estavam reservados terrenos montanhosos e difíceis de trabalhar. Começamos nossa vida plantando milho, criando porcos e galinhas. Então, vocês vão ver que esse relato é um pouco mais condizente com a maioria do que a gente encontrou aqui, principalmente na minha região. Em 1889, Carlo Ferrari escreveu de São Paulo sobre as condições de trabalho às quais os imigrantes eram forçados a se submeter. Legal, porque daí a gente já tem um contraste entre aqueles que vieram para o meio do mato e aqueles que ficaram em São Paulo, já na cidade, mas, enfim, submetidos a um outro tipo de trabalho, ele escreve, ante as maldições, gemidos e exclamações, orações e súplicas de tantos emigrantes, um coração ficaria abalado mesmo que estivesse com uma armadura de ferro. Muitos são enviados
a 30 ou 30 quilômetros de distância para cultivar açúcar e café. E como recompensa, mal têm comida suficiente e são forçados a fugir. Ainda se fosse boa a comida, ele escreve, mas em vez disso só arroz e polenta sem pão, e além dos ganhos, muitos são devorados pelos insetos e bernes que se multiplicam e adoecem as pessoas, né? Então são sempre relatos meio pesados, tem coisas piores, na verdade. A viagem em si representava muitas vezes uma fonte de desânimo e desilusão. Vale lembrar também que a maioria dos imigrantes, depois de vender terrenos e casas para partir, só conseguia pagar, como falei para vocês, uma passagem de terceira classe ou ainda inferior. Então, independente do tipo de embarcação utilizada para fazer a travessia, seja um barco à vela, né, uma coisa bem antiga, um vaporizado, né, que já era melhor, um vaporizador, ou um transatlântico, bem melhor, os dormitórios ainda estavam organizados para acomodar até 200 pessoas por quarto. 200 pessoas por quarto. Uma vigia a cada 10 ou 20 metros deixava entrar a pouca luz que era filtrada pela água do mar, já que os dormitórios das classes populares ficavam nos andares inferiores do casco, abaixo do nível do mar, e as condições higiênicas deixavam a desejar e tumultos nos porões eram frequentes, é claro. As pessoas ali, numa realidade de 30, 40 dias, né, inseridas no ambiente selvagem, e colabora o próximo relato de uma das pessoas aqui que diz: no navio somos como bárbaros. Um menino de 5 anos morreu e era um jovem bonito e bem nutrido. Há outros 8 que estão gravemente doentes. Um alvoroço, alguns chorando, alguns reclamando. E dizem que se partirmos, todos morreremos antes de chegar na América. Somos 103 chefes de família e trazemos o contrato da embarcação a vapor e não a vela. E queremos sair a vapor e não a vela. Ou seja, ainda tinha isso. A pessoa pagava para sair com um, eles queriam enfiar o outro, que era o mais vagabundo, e o seu dinheiro que vai para a lata do lixo. E a sua vida também. Então, no momento não sei se irei para a América ou se voltarei para casa, porque não posso sair de veleiro, óbvio, veleiro, fazer uma viagem dessas, né? Pois os dias são muitos, é claro, não posso comer pão duro com um pedaço de ferro e sem nem ao menos conseguir molhá-lo. Aqui, queridos, esposa e filhos, estão minhas dolorosas notícias e meus sofrimentos. Maldito seja aquele momento em que resolvi partir e me colocar nas mãos desses mercadores de carne humana. Mas a imigração continua e avança. Tenho pena deles, são amantes da novidade, procuram outras coisas, enfim, a escravidão, ele escreve a dor e enfrentam a morte. Então, esses aqui são alguns dos relatos que eu separei para vocês, que eu encontrei, né, particularmente desse museu. É interessante se algum dia vocês tiverem a oportunidade também de comparecer lá pessoalmente, é muito mais rico, né, esse museu aqui que está em Gênova, que, aliás, né, a gente já reforça, era de onde saíam ali a maior parte, praticamente todos os imigrantes que vieram para cá da parte norte da Itália, isso inclui o Vêneto, né, Friuli, a parte do Trento, enfim. Todas essas pessoas, boa parte, a maioria, quase todos, né, na verdade, 100% vieram do porto de Gênova. Isso não significa que eram genoveses, né? Então fica ligado nessa aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver mais alguma informação a respeito disso, né, dos barcos, da viagem, os comentários, né, alguma coisa, bom, por favor, deixa aqui nos comentários. Não deixa, né, de comentar no vídeo, porque é importante. E, aliás, eu faço uma pergunta para vocês, talvez vocês tenham, né? Você tem passaporte, tem gente, tem família que tem passaporte, que tem muitos documentos ali da viagem. Você tem algum documento da viagem, algum documento do seu imigrante? Seria bacana também você compartilhar aqui. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.